Muito bem, nação, vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre uma possível saída do Pedro do Flamengo. Inclusive o Pedro parece que avisou aí a direção do Flamengo que quer deixar o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer e também vamos analisar o que a imprensa falou sobre isso. O Flamengo vai enfrentar o Internacional nesse sábado e o Flamengo está se preparando para essa partida, principalmente se quer continuar na briga do Campeonato Brasileiro. Então já chega deixando o seu like, se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias tem notícias e tem informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. O jogo se desenha para pedir um atacante de um pouco mais de posicionamento de área, de arrastar a defesa, com as características dele. Quando a partir disso ele não vai sendo utilizado, aí começa, porque o time do Zé Elis cogitou oferecer 25 milhões de euros. O outro time cogitou... Então, assim, é natural que haja um movimento de busca de quem trabalha com o Pedro por proposta, porque o mercado funciona assim, a proposta não chega porque o cara acordou e falou: ih, rapaz, hoje eu vou ligar pro Pedro. Não, você sinaliza ao mercado que o seu jogador está disponível. Então, tem um movimento aí do staff do Pedro de buscar algo que lhe seja mais interessante, porque o Pedro, de fato, não vive o momento mais feliz dele do Flamengo. E ele já passou por situações até um pouco mais complicadas. Você lembra daquela vez de veto à convocação? Que ele teve que ficar. Olimpíada. Ele já foi muito resiliente em alguns momentos. Ele jogando bem tinha que ser banco. Só que agora tem algo maior, né? Tem algo de uma falta de entendimento com a comissão técnica. Tem gente dentro do elenco que não comprou o barulho do Pedro nos últimos episódios. Então, há um movimento... Tá legal o clima do Pedro com o elenco, é isso? A gente precisa mentir aqui, brigar com os fatos. Então, há um movimento de uma busca para um novo cenário para o Pedro. Agora, tem também um movimento do Flamengo de que até o final do ano isso não vai acontecer, ou se quiser pagar multa, que não é barato. 50, né? Não, 60. E ultrapassa. Para dentro do Brasil é para mais 100 milhões de euros. Aí, E para a Europa é isso. E ele não tem esse valor de mercado para a Europa. Então, vai chover sondagem, consulta, oferecimento. Mas, por enquanto, o Pedro está lá. Segue no Flamengo. É assim que ele tem que ficar, Zé Elias? O Não. Pedro tem que procurar outro rumo? Eu já falei isso aqui. Claro que não depende só dele. O Flamengo tem que falar, não, eu aceito a proposta. Ou não aceito e pronto. Eu já falei isso aqui há um bom tempo. Eu acho que o Pedro, ano passado, teve condições de jogar. O Dorival... Eu acho que o Pedro jogou muito por conta daquilo que aconteceu com o Bruno Henrique, provavelmente. Lógico que depois ele arrebentou e mostrou o seu devido valor. Foi, inclusive, para a Copa do Mundo e tal. Mas dentro das circunstâncias, da situação que está sendo desenhada para ele, no próprio Flamengo, tem duas opções. Ou espera a saída do Sampaoli, porque me parece que... Aí vem outro treinador e aproveita o Pedro. Talvez possa aproveitar o Pedro, porque a situação O Flamengo tem que pensar nisso. Quando teve a confusão de soco na cara, todas as confusões lá, eu não vou ficar voltando ao assunto de novo, a impressão que dava é que ele colocou essa situação, ou ele ou eu. Né? Depois de 16 dias o Sampaoli veio conversar comigo. Com todo respeito, eu vou ficar esperando o treinador conversar comigo, eu vou mostrar para ele que ele tem que me colocar para jogar no treino, quando eu entrar 15, 10, 20 minutos, eu vou comer a bola, vou tentar fazer de tudo para mostrar para ele que ele está errado. Isso sim tem que ser a mentalidade e a forma de se comportar do Pedro. Como nós não estamos vendo que isso não acontece, eu confio muito nas informações que vêm do Pedro, porque ele tem fontes. Tem as fontes, e fontes são fontes confiáveis. A gente conversa. E se tem a fonte, fala a fonte. Olha Aí, ó, pronto, é isso. Eu chegaria para o Flamengo e, olha, se chegar uma oferta aí, por favor, facilite para eu sair. Para que eu possa sair. Fácil. Mas o Flamengo deveria facilitar e pegar menos dinheiro do que ele acha que tem que quando eu falo facilitar assim, William, não às vezes tentar uma conversa melhor, às vezes flexibilizar o pagamento, ao invés de 2, 5. Porque as propostas para o Pedro, Zé, as propostas para o Pedro, elas, pelo menos as que apareceram aí, são bem interessantes. Quer ver do mundo árabe, que 5 vezes mais o salário. Né, mas era só interessante para o Pedro. Então, é aí que eu quero chegar. As propostas são interessantes para o Pedro. Sim. Para o Flamengo, que para fora está cobrando... É 50 ou 60, o Pedro? Se eu não me engano, o Pedro... mais que isso nessa casa. E Pedro uma reformou, multa né? para futebol nacional. Então, aí os caras estão chegando com... Acho que o Benfica chegou com 18, não sei quem mais chegou com... O Mundo Árabe, ela chegou com 20, Zenit chegou com 25, O Pedro renovou o contrato ou não? Renovou, recente, inclusive. Recente, acho que vai até 2027. Ele é um ativo do... Aí, para quem quer 50, 60 e vem com 25, que é metade ou menos da metade... Mas o problema é o pior cego é aquele que não quer ver, né? Das duas partes.
O momento do Pedro é o momento que ele vai ganhar, que vai chegar um time e vai pagar 60 milhões? Não. Só para lembrar, 25 milhões de euros é mais do que o Flamengo pagou pelo Pedro, né? 25 milhões de euros é muita grana e você precisa entender que o mercado ele leva em conta uma série de coisas. O momento atual do Pedro, o que idade, ele fez lá, idade, uma série de coisas. Então, assim, essa multa de 60 milhões ou 100 milhões, isso aí não vai chegar. Também acho. 40 milhões? Não vai chegar. Chegaria o ano passado. Jogador muito bem, rei da América e centroavante de seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. Você tem um outro preço. Agora, o que o Pedro fez nesse ano, pós-Copa do Mundo, para você falar assim, não, mantém ali, quero 40 milhões nele. Não fez nada. O Pedro, infelizmente, não conseguiu repetir o ano passado. Esse ano ele não está jogando bem. Mesmo nas partidas que ele jogou, ele não é mais o mesmo Pedro do ano passado. Então, assim, existe uma desvalorização. E aí é questão de você analisar. Eu tenho 26 anos. Qual a possibilidade do Pedro conseguir jogar de novo da mesma forma? Com o São Paulo, está mais que provado que não. A não ser que mude, eu não sei. O Pedro muda a atitude, porque pelas informações que chegam para a gente, nos treinamentos também, o Pedro é uma das exigências e aquela questão de vamos lá, corre, me sinto pressionado. Sem bola. Não, o treinador está lá e tem que exigir. Eu aprendi uma coisa, William. Tem um treinador chamado Paulão. Inclusive, ele falava o seguinte, se o treinador pega no teu pé uma vez, você fala, beleza. Se o treinador pega no teu pé 2 vezes, ele pega no teu pé 3 vezes e a partir da 3ª vez ele não fala mais nada com você, é porque ele abriu mão da sua presença. Ele te largou. Então, assim, precisa ver o que o Pedro quer, mas se eu fosse o Flamengo, eu escutaria. Ô, Marcel, desculpa, você pediu o break, mas só um plazinho aqui do Bubu, para não passar batido aqui pelo assunto Pedro, tá bom? Você venderia o Pedro? Se venderia, por qual valor? Não venderia? Espera o São Paulo cair, quem sabe outro aproveita? Como é que é? Não, eu sou um cara que eu penso muito dinheiro, né? Então eu venderia. Eu sou sempre a favor da venda. O que você tá pouco inspirado hoje, hein? Então, eu tenho acho que uma vocação para ser empresário de jogador, empresário no futebol. Tá ganhando mais dinheiro do que eu adoro dinheiro, eu acho um barato ganhar dinheiro, eu adoro. Você não gosta, não? Eu não vivo em função dele, não fica refletindo. Não é que eu vivo em função, mas eu curto muito dinheiro, eu acho legal. É assim que ele comprou uma mansão dele. Então, assim, por exemplo, a gente mora num país, quase todos os jogadores vêm das classes mais baixas, menos favorecidas e tal. E o futebol e o esporte, muitas vezes, acaba, né, fazendo com que você possa mudar o teu nível social e tal, bacana. E eu defendo total. Eu lembro uma vez quando o Wagner Love estava na Série B e era um fenômeno do Palmeiras e foi vendido por $1 milhão. Na época era um absurdo, $1 milhão para a Rússia. E todo mundo, mas ele deve fazer, tá certo? Cara, tem que ir mesmo, cara. É a independência financeira, é a vida dele. Então, assim, é duro você ficar pensando, né, muita gente assim, com o dinheiro dos outros. Então, por exemplo, assim, como Flamengo, assim, é chato você ficar com alguém no teu grupo, no teu elenco, que está insatisfeito. Se não tem felicidade, amigão, aí é a brincadeira do dinheiro, mas é sério também. O Pedro não tá feliz, acho que as pessoas lá também já não estão mais felizes com ele, sabe? O clima não tá legal, entendeu? Então, acho que é melhor para todo mundo. O Flamengo pode ganhar um bom dinheiro, não vai ser o valor da multa, mas não é. O valor da multa é só para você impedir. Mas você aceita, você faz um ótimo negócio, o Flamengo pode se reinventar. Acho que o Flamengo já precisa mesmo se reinventar para a próxima temporada, fazer uma limpeza. Pega um bom dinheiro, reinveste, contrata outros jogadores, alivia um pouco ali a tensão do vestiário. Se o São Paulo vai ficar ou não, tanto faz. Então, eu venderia, entendeu? Na boa. E dinheiro é legal. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Cantou o mestre Falcão. Eu tenho uma dúvida antes do break. Você tá aqui pelo dinheiro ou pela alegria do programa, Bubu? Nas duas coisas. Hoje eu posso dizer pelas duas coisas. Eu vou ter foco, falar que eu não tô aqui pelo dinheiro. Eu tenho 2 filhinhos para criar, então eu venho aqui... Uma mansão agora para sustentar lá no Rio. A gente engole uns sarros, paga uns micos, assim, na TV. Leva umas broncas na mídia social, umas ofensas e tal. Faz parte do jogo. Mas faz parte porque eu tenho conta pra pagar. Tem boleto e tenho filhinho. Mas você também provoca, né? Mas Pereira, favorito. Eu tenho que admitir e aí agradecer a vocês que eu tenho me divertido muito nesse programa. Isso é bom. Agora, dessa situação, o Kaique, nosso produtor, ele me manda aqui. O Gabigol é o jogador mais ineficiente do Brasileirão, Vamp Bruno Prado. O camisa 10 do Flamengo cobrou 5 pênaltis, fez 4 gols. Fora esses lances, foram 37 finalizações, 25 de dentro da área e apenas 1 gol contra o Fortaleza. De 37 finalizações e 25 dentro da área, só 1 gol.
e suas 37 finalizações tinham potencial estatístico de virar entre 4 e 5 gols, mas ele fez só 1. É o jogador menos eficiente do Brasileirão 2023. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí da eficiência do Gabigol, que nesse Brasileirão de 2023 é o jogador menos eficiente. Ô, Tico, a gente tava falando, 18 rodadas, né, Bruno? 54 pontos, né? Sim. Essa mobilização do jogo do Botafogo é importante. Você pode diminuir e, lógico, isso depende mais de você, tem que secar. Então, não é chutar o balde. Chutar o balde, já deu. Vamos ganhar a Copa do Brasil, deu. Eu acho ainda que vai ter muita coisa nesse campeonato ainda, viu? Vai ter. 2 times que podem perseguir o Botafogo, tudo bem, vou perseguir. Vamos supor, o Flamengo ganha 6 jogos seguidos e o Palmeiras ganhou 6. Mas o Botafogo ganhou outros 6 também. Aí já é outra coisa. Você não pode largar o campeonato. Bruno. Sim, é um jogo importante, sim, concordo. Não pode. Acho que é muito cedo para abandonar. E sobre o Gabigol, ele tem essa questão assim. Ele faz gols. Esse ano ele tá jogando menos do que ele pode, sim. Ele é um cara que tem gols decisivos, mas ele sempre perdeu muitos gols. Eu acho que pelo nível dele, é um cara que até perde muito gol. Ele é um jogador que basicamente usa a perna esquerda, tem lance até que ele vira o corpo para bater com a perna esquerda. É um cara importante, fundamental. Pode meter um gol na final da Copa do Brasil e outra vez fazer um gol de título do Flamengo, como já fez nas Libertadores. Fez todos os gols que o Flamengo fez nas 3 finais de Libertadores mais recentes, todos os gols foram dele. Mas esse ano ele está abaixo do que pode e tem essa coisa. Ele realmente perde mais gols do que um cara do nível dele normalmente perderia. Mas não é um ano bom do Gabigol. Independente dessa característica, não é um ano bom. Ele está abaixo do que ele pode. Bruno, seria mais assim, ó, nosso continente é outro, lógico, né? A gente vive num país continental. O Flamengo ganhando a Copa do Brasil seria mais ou menos assim os investimentos do Real Madrid para ganhar uma Copa do Rei. Sim. Sim. É muito pouco, né, Moda? Sim, exatamente. Exatamente. É claro, se ganha, a torcida comemora, fica feliz. Aqui tem mais peso até. É um troféu. Né? A Copa do Brasil, de fato, que é muito super valorizada até. O São Paulo é um rival importante, afinal, contra o São Paulo. Mas existe um pacote, né, da temporada. A temporada que foi cercada de expectativa. E aí você tem o quê? Você termina com um técnico, entra um outro técnico, mais um outro, e o que acontece? Nada acontece, quer dizer, os jogadores estão lidando com diferentes treinadores e, independentemente de quem seja o técnico, o time não consegue andar. Eu acho que a temporada é um fracasso. Ela só não vai ser um fracasso se ganhar a Copa do Brasil, acontecer um milagre e ganhar o Brasileiro. Isso é verdade. Aí muda. Aí, assim, uma reação espetacular, o Botafogo, de repente, começa a fraquejar e ganha. Nossa, ninguém acreditava. Aí sim. Mas não vejo nenhuma mobilização para isso. A própria questão da semana que vem já mostra isso. É uma semana que deveria... Isso dentro do clube deveria ser. Assim, ninguém pode interferir na vida do jogador, mas alguém poderia falar, vem cá, não, semana que vem é todo mundo preparado, todo mundo treinando de manhã, vamos chegar cedo, é trabalho, é esse jogo. Mas que nada, os caras têm medo do jogador lá, o dirigente lá tem medo do jogador ir embora, a torcida ficar com raiva, morre de medo. Se o Gabriel for embora, a torcida não vai aceitar. Mas porque torcedor às vezes é pouco inteligente também. Tipo agora, mas o Gabigol tem direito. Tá bom, ele tem direito. Claro, né? Mas não nesse momento. Não é questão da vida pessoal nem do direito de ninguém. A questão é o momento, é o contexto, é um pouco de sensibilidade para entender o que está acontecendo, né? O momento do time, a reação do torcedor, a tristeza, não é nem tristeza. Eu vou usar outra palavra, o emputecimento do torcedor. O torcedor, ele tá para lá de com raiva, cara. Então, assim, você tem que ter um pouco de habilidade também para entender o que está acontecendo, né? E parece que os caras não têm. Eu entendo que, assim, porque eles não ligam mesmo, não estão preocupados. Para eles não estão nem aí. Flamengo e Internacional, Mauro, o que fala dessa partida? O Inter deve jogar com o time reserva, né? Como vem acontecendo nos jogos do Brasileiro, porque prioriza a Libertadores, não tem o goleiro Rocher, que esse tem jogado mesmo quando os reservas vão para campo, né? Porque ele está suspenso, então o que ele deve jogar, o cara não joga há quase 3 meses, né? Ele era titular, aí virou o John, depois contrataram o uruguaio e perdeu espaço. Parece que vai jogar Luiz Araújo dessa vez, né, como titular. O São Paulo treinou aí com esse jogador, que já tem merecido aí uma oportunidade. Agora, a pergunta que não tem resposta é o que esperar do Flamengo, porque você nunca sabe qual vai ser o modo. É o modo banana, os caras vão jogar mais interessados, como vai ser? Você pega o último jogo com o Coritiba, o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi um horror. É difícil saber qual a mobilização, qual o envolvimento que esse time vai ter para cada jogo. Assim, o Flamengo, na verdade, no mês de agosto ainda já empurra para o final da temporada, né? Tem a final com o São Paulo, o resto parece que eles vão empurrando com a barriga, joga do jeito que for, não tem muita preocupação, muito foco, não tem nada, é uma bagunça, né?
É uma grande bagunça. Você falou aí do Internacional, uma derrota do Inter, a depender do que faça Bahia e Santos na rodada, complica para todo mundo, né? Até pro próprio Corinthians mesmo, que está ali também muito perto, né? É o campeonato mais difícil dos últimos anos. Eu falo até mais difícil não para conquista, eu acho que é para cair. Porque vai ter muito time ali que não é SAF, time que estão se organizando, organizados e tudo, SAF, times que estão aí, o próprio Bahia, que é do grupo City, brigando para não cair, né? E lá em cima na tabela, o Botafogo disparou, né? O Flamengo e o Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras desgarrou, deixou o Botafogo indo, mas ainda há a possibilidade de ter 54 pontos em jogo, né? São 18 rodadas. De repente, a gente não sabe, o Botafogo tropeçou na competição para o Goiás e para o Atlético Paranaense. Tá, tem o segundo turno todo ainda aí para ver o que se faz. Eu não largaria o Campeonato Brasileiro, não, faltando 18 rodadas. E por conta da eliminação vexatória para o Olímpia na Libertadores, o Flamengo terá 3 semanas cheias até o duelo contra o São Paulo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil será decidida nos dias 17 e 24 de setembro. Até lá, o Flamengo só terá 3 jogos, sendo apenas 2 nas próximas 3 semanas por conta da data FIFA. Tem isso ainda, né? O Campeonato Brasileiro, né? O futebol vai parar por conta da data FIFA. Então vai enfrentar o Internacional no dia 26 de agosto, agora esse final de semana, o jogo que a gente está comentando. E o clássico com o Botafogo é um confronto direto já no dia 2 de setembro. E ainda vai ter o Atlético Paranaense no Maracanã no dia 13. Ô Mauro, é a sequência perfeita para o Flamengo diminuir, né, a vantagem do líder Botafogo. E só vai ter o Campeonato Brasileiro até lá, né? 3 jogos até a decisão da Copa do Brasil, Mauro. A grande dúvida é até que ponto o time estará realmente voltado para essa missão, né? Missão muito difícil, mas é o que eles deveriam estar se preocupando, único e exclusivamente com isso, né? Tentar livrar a temporada buscando aí uma recuperação pouco provável, mas que deve ser tentada, obviamente, né? Pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelos times pelo Grêmio, pelo Fluminense, que estão ali próximos, né? Próximos não, que não estão tão distantes como os outros, né? Todos estão longe do Botafogo. E o Botafogo, nos últimos jogos, foram 9 partidas com o técnico Bruno Lage, ele empatou 6 e venceu 3. Então o Botafogo tem empatado muito, claro, tem empates também pela Sul-Americana, tem empates também jogando com o time reserva nessa competição, mas também tem empates contra as reservas do São Paulo, contra as reservas do Internacional, venceu. Então o Botafogo jogou com reserva, mas também enfrentou times repletos de reservas, teve jogos com times mais fracos, caso do Coritiba, que é a zona do rebaixamento, né? Quase perdeu para o Cruzeiro. Santos. Né? Quase perdeu para o Santos. Né? Foram 2 jogos em que o Santos chegou a fazer 2-0. O Cruzeiro massacrou o Botafogo, não conseguiu fazer o gol. Que, aliás, é um defeito do Cruzeiro, né? Perde muito gol. Agora contra o Corinthians foi de novo parecido, acabou cedendo empate no final. Então, o Botafogo, ele dá alguns sinais de que vai deixando pontos pelo caminho e deixou. Nas 6 últimas rodadas do Brasileiro, deixou 6 pontos. Mas o Flamengo, ao contrário, permitiu que a vantagem aumentasse. E só quem tirou a desvantagem foi o Palmeiras. Mesmo assim, um pontinho só. Então, um pouco mudou. Então, a única maneira de você buscar uma recuperação é vencendo jogos em sequência, em casa e fora. Mas, para isso, tem que ter uma mobilização muito grande, uma dedicação muito grande, e a gente não sabe se existe isso, né? Inclusive, como discutimos aqui ontem, né? É a vida pessoal do jogador, tudo bem, problema de cada um. Mas uma grande festa acontecerá na quarta-feira, 2 dias antes, 3 dias antes, né? Do confronto de sábado, dia 2, não amanhã, mas o outro sábado, contra o Botafogo no estádio Newton Santos, em Engenhão, 9 da noite. Esse é um jogo-chave. Então, uma semana como essa, eu entendo que todos os jogadores, todo o departamento de futebol tinha que estar voltado para quê? Esse é o jogo mais importante, porque se o Flamengo vencer o Inter, o que ele tem que pensar? Temos que ganhar do Botafogo, porque ganhar do Botafogo lá fora, o Botafogo pode chegar invicto até lá, caso supere o Bahia, caso não perca para o Bahia, né, que é o jogo desse final de semana, domingo. É reduzir a diferença e o impacto que uma vitória no campo do Botafogo, onde ele venceu todos os seus jogos, teria. Mas para vencer lá tem que trabalhar muito, tem que treinar muito, tem que se concentrar. E o Flamengo vai ter festa, vai ter jogador comemorando, uma grande festa e tal. Mas já pensou o Botafogo deixa ponto? Já pensou o Flamengo ganha e o Botafogo deixa ponto pro Bahia? Pois é. Tem isso também, pode acontecer também. Pode acontecer. Então, assim, é o que eu falei, o Bruno Lage, o Botafogo, não é culpa do Bruno Lage, acho que é um ciclo natural, é impossível ficar ganhando o tempo todo. E em casa continua ganhando todos os jogos do Brasileiro. Mas são 9 jogos, 6 empates, né? E 3 empates são no Campeonato Brasileiro. Ou seja, 6 pontos ficaram pelo caminho, só que ninguém soube aproveitar. Agora, para reagir, o Flamengo tem que ter uma mobilização muito grande. Eu não sei se existe essa mobilização.
de uma semana de treinos intensos, de preocupação, de concentração, discutir o jogo, falar do adversário. E o Botafogo joga no meio de semana na Argentina, contra a Defensa e Justiça, na quarta-feira. Então o Botafogo tem uma viagem à Argentina, tem um jogo que deverá ser difícil, o jogo vai ser na cancha do Banfield, né? Porque o campo do Defensa é pequeno, não pode ter jogo nessa fase da Sul-Americana, então vai ser um outro estádio. Mas deve ser um desafio difícil com essa equipe argentina. E o Flamengo tem a semana inteira livre. Mas o Flamengo tem uma festividade no meio também aí, que é muito justa, né? Comemoração. E até como você disse, né, Mauro, existe, né, a vida pessoal, mas também o bom senso, né, de que o Flamengo saiu da Libertadores, agora tem uma disputa muito importante, até pode comemorar o aniversário, mas... é a vida pessoal suplantar os compromissos profissionais. Eu entendo que um grupo de atletas, quando tem uma grande festa no meio de semana, antes de um jogo importante, eles estão colocando... Eles, todos que vão, não só o protagonista, o aniversariante, eles coloca-se a vida pessoal e a celebração, que pode ser em outra data, à frente do compromisso pessoal. Porque para ganhar do Botafogo, pode até fazer a festa e ganhar do Botafogo, não tem nada a ver, mas tem a ver. Não vai ganhar do Botafogo sem fazer esforço, sem se concentrar. Eu acho que, mas isso aí é reflexo dos desmandos no futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo hoje está uma bagunça sem precedentes. Não é sem precedentes, não. Lembra o Flamengo do passado em alguns momentos. E quando a gente fala em semana livre no Flamengo, nessa semana cheia para poder trabalhar, descansar, o São Paulo só teve 2 desde que chegou no comando do rubro-negro. E nas 2 a equipe decepcionou. Primeiro contra o Bragantino, perdeu por 4-0, depois daquela parada, né, que o Flamengo teve, e o empate em 1-1 contra o América Mineiro. Até a produção me informa que das últimas 9 ocasiões em que o Flamengo teve uma pausa para treinamentos, desde 2021, tanto por data FIFA quanto semana cheia, o Flamengo venceu 3, empatou 1 e perdeu outras 5. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer no caso do Pedro, se ele vai deixar ou não o Flamengo. E também eu gostaria que você escrevesse nos comentários aí, arriscando o seu palpite para a partida entre Flamengo e Internacional, partida pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.